Bom, pessoal, dessa vez vamos estudar equilíbrio líquido-vapor, né? Um assunto de operações unitárias. Então, nessa videoaula vamos entender alguns conceitos, né, da lei de Raoult, que é a mais importante, né, do equilíbrio líquido-vapor. Então, a gente começa com a lei de Dalton, né, que diz que minha pressão absoluta, ou seja, minha pressão total, é igual à soma das pressões, né, parciais. No caso, né, dos componentes do meu sistema, né? Então, a lei de Raoult diz que minha pressão parcial, né, ou seja, de um componente I, vai ser igual à minha fração, né, I, ou seja, minha fração na fase líquida, né, Xi, vezes PI de saturação, ou seja, a minha pressão de saturação do componente. Bem como ele diz, né, relacionando dessa vez YI, ou seja, a minha fração na fase vapor, né, é igual à minha pressão parcial do componente, igual a PI de saturação, ou seja, a minha pressão de saturação do componente, dividido pela fração, né, de vapor desse componente. Lembrando, né, que a soma das frações tem que ser igual a 1, tanto da fase líquida como da fase vapor, né? Existe também uma relação, né, que diz que a minha fração da fase vapor, no caso YI, é igual à minha pressão parcial do componente dividido pela minha pressão total, né? Mas quem é essa minha pressão parcial do componente, né? Pode ser a minha fração na fase líquida vezes minha pressão de saturação do componente, né? Com isso, a gente passa a ter uma relação, né, que diz que a minha fração na fase vapor vezes a minha pressão total ou absoluta, né, é igual à pressão de saturação do componente, né, vezes a minha fração na fase líquida, né? Então, isso aqui é uma relação muito importante na hora de resolver os exercícios, certo? A gente também tem a equação de Antoine, que é uma equação utilizada para descobrir a pressão de saturação dos componentes, né? Então, a gente tem aqui as constantes A, B e C, né? São constantes específicas de cada componente da mistura, certo? E a gente também tem aqui a temperatura, né? E relacionando, né, tanto a lei de Dalton com a lei de Raoult, a gente pode obter, né, outra relação importante. Ou seja, eu posso dizer que a minha pressão absoluta, considerando um sistema, né, com dois componentes, ou seja, a minha pressão total, vai ser a soma das frações, né, das pressões parciais, ou seja, por exemplo, PA mais PB. Mas quem é a minha pressão, né, parcial de A? Minha pressão parcial de A é igual a XA, né, vezes minha pressão de saturação do componente A. Da mesma forma que a minha pressão parcial de B é XB vezes a minha pressão de saturação, né, de B, né, conforme a lei de Raoult. Então, com isso, a gente pode também, né, relacionar dizendo que XA mais XB tem que ser igual a 1. Ou seja, XB, né, é igual a 1 menos XA. Então, baseado nisso, a gente pode realizar uma substituição aqui e dizer, né, que a minha pressão absoluta vai ser XA vezes a pressão de saturação de A, mais eu vou substituir XB, né, por 1 menos XA, que vai estar multiplicando, né, minha pressão de saturação de B, né? Com isso, a gente pode fazer a distributiva aqui, né? Então, eu vou ter minha pressão total, XA vezes a pressão de saturação de A, mais pressão de saturação de B, né, que está multiplicando 1, menos, né, XA, que está multiplicando minha pressão de saturação de B. Então, esse XA a gente consegue colocar em evidência, né? Eu vou passar esse pressão de saturação de B para o outro lado, ou seja, eu vou ter pressão total, né, menos pressão de saturação de B, vai ser igual, colocando XA em evidência, né, a minha fração da fase líquida, que vai estar multiplicando a pressão de saturação de A, menos a pressão de saturação de B. Com isso, né, a gente pode determinar uma fórmula, né, ou seja, dizer que a minha fração
XA, né, da fase líquida do componente A, vai ser igual à minha pressão total do sistema menos a minha pressão de saturação de B, né, dividido por minha pressão de saturação de A menos minha pressão de saturação de B. Então vejam, né, como utilizando a lei de Dalton com a lei de Raoult a gente consegue, né, montar aqui uma relação para utilização nos exercícios. Para calcular através das minhas pressões totais e a minha pressão de saturação dos componentes, a fração, né, na fase líquida do componente A. Bom, pessoal, nas próximas videoaulas vamos fazer alguns exercícios, né, relacionando esses conceitos. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado!